Pai do Senhor, amados, tudo bem? Eu quero trazer um estudo para vocês aqui hoje a respeito do poder da palavra, né, da língua, do julgamento e o acusador. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua, Provérbios 18, 21. Diz também que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, Romanos 14, 10. E a língua, né, revela quem é o verdadeiro acusador. Apocalipse revela também quem é o acusador, que é Satanás, o acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 2:10. O grande problema é, usamos a língua para ferir, julgamos quem erra como se nós não errássemos e acusamos irmãos como se fôssemos juízes. Mas o único juiz é Deus, Tiago capítulo 4, versículo 12. E hoje estudaremos o quê? O poder da língua, o perigo de julgar o próximo, como lidar com quem peca, o pecado de acusar e quem é o verdadeiro acusador. A língua é o pequeno membro que causa grandes estragos. A língua revela o coração, Mateus 12, 34, Provérbios 16, 23 e Lucas 6, 45. A língua pode destruir, Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6, Provérbios 12, versículo 18, Provérbios 15, versículo 1 e Salmos 52, versículo 2. Deus julga nossas palavras, Mateus 12, 36 ao 37, Provérbios 18, versículo 21 e Efésios capítulo 4, versículo 29, Colossenses 4, versículo 6. Tudo que eu estou falando aqui, vou provar na Bíblia, tá bom? A língua pode contaminar toda a vida. Tiago 3, versículo 8 e 10 ao 10. Salmos 34, versículo 13 e 14. Provérbios 21, versículo 23. E Efésios capítulo 4, versículo 31. Palavras que constroem. Provérbios 15, 23. Isaías 50, versículo 4. Efésios 4, versículo 29. É a parte positiva, né? E Salmo 19, versículo 14. Então, assim, antes de falar, pergunte: isso edifica, cura? É verdade isso? Entendeu? Isso edifica? Pode curar? Ore pedindo o controle do Espírito sobre a língua. Salmo 141, versículo 3. A língua revela quem governa o coração, a carne ou o espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O perigo de julgar o próximo. Jesus proibiu o julgamento hipócrita. Mateus 7, versículo 1 ao 5, João 7, versículo 24 e Lucas 6, versículo 37. Por que não podemos julgar? Porque não vemos o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porque também falhamos. Ou seja, porque nós também falhamos. Por isso que a gente não pode julgar, porque nós também falhamos. Eu acabei fazendo uma pergunta, mas não é uma pergunta. É uma afirmação. Porque também falhamos. Romanos 2, versículo 1. Porque só Deus vê tudo. Jeremias 17, versículo 10. Quando julgamos, tomamos o lugar de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Romanos capítulo 14, versículo 4 e Romanos capítulo 14, do 10 ao 12. Julgamento injusto causa divisão. Olha como isso é grave. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Gálatas capítulo 5, versículo 15 e Provérbios capítulo 10, versículo 12. O único julgamento permitido, o espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12 ao 13. Esse texto fala de discernimento e correção e não da condenação. Então, assim, quem julga mostra orgulho. Quem corrige em amor mostra maturidade. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Julgar é acusar. Discernir é ajudar. É isso que a gente precisa entender. E como tratar quem erra ou quem peca? Cristo nos chamou para restaurar e não destruir. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2.
Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7 e 8. E Romanos, capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Amor como prova de discípulo, tá? Então, assim, o processo bíblico de correção. Onde é que está escrito o processo bíblico de correção? Como corrigir? Mateus 18, versículo 15 ao 17. Tiago 5, versículo 19 e 20. E Judas, versículo 22 e 23. Porque Judas só tem um capítulo, né? Acho que não tem nem capítulo. Então é Judas, versículo 22 e 23. Não expor o pecador. Olha como isso é importante. Provérbios 17, versículo 9. Provérbios 10, versículo 12. E 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Todos somos propensos a pecado, ao erro. Romanos 3, 23. Salmos 103, versículo 14. Eclesiastes 7, 20. O perdão como ordem. Mateus 6, versículo 14 e 15. Lucas 17, versículo 3 e 4. Efésios 4, versículo 32. E Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Não exponha, restaure. Trate o pecador como Cristo tratou você. Ajude a levantar e não a derrubar e não cair. O pecado de acusar. E aí? A acusação não vem de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. João, capítulo 3, versículo 17. João, de novo, capítulo 8, versículo 10 e 11. Fala sobre a mulher adúltera. A acusação nasce da soberba. Só pessoas soberbas que gostam de acusar os outros, que se acha. Lucas 18, versículo 9 ao 14. Os fariseus e publicanos. Provérbios, capítulo 16, versículo 5. E Provérbios 11, versículo 2. O acusador abre brecha para o diabo. Efésios 4, versículo 27. Efésios 4, versículo 31. E Mateus 12, versículo 7. A acusação destrói relacionamentos. Provérbios 17, versículo 14. Provérbios 15, versículo 18. E Tiago 3, versículo 16. O acusador se torna igual ao inimigo, igual a Satanás. Apocalipse 12, versículo 10. Jó, capítulo 1, do 9 ao 11, Satanás acusando Jó. E Zacarias, capítulo 3, versículo 1 e 2. Quando você acusa alguém, você copia o comportamento de Satanás, o comportamento do inimigo. E quando você perdoa alguém, você copia Cristo. Isso é muito sério e muito importante. Quem é o verdadeiro acusador? Satanás acusa de dia e de noite. Apocalipse 12, versículo 10. Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12, Zacarias 3, 1 e 2. Ele acusa para destruir, João 10, 10. E primeira epístola de Pedro 5, versículo 8. Ele acusa para dividir, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E Mateus 22, versículo 25. Ele acusa para afastar de Deus, Gênesis 3, versículo 1 ao 5. E Números, capítulo 21, do versículo 5 ao 6, murmuração que afasta. Cristo intercede o oposto do acusador. Olha a diferença. Romanos 8, 33, Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, Hebreus capítulo 7, versículo 25 e primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Toda voz que acusa te puxa para baixo. A voz de Deus restaura e levanta. Ouça a intercessão de Cristo e não a acusação do inimigo. Então, assim, depois da reflexão dessa mensagem, use a língua para curar e não destruir. Não julgue quem Deus está restaurando. Haja com misericórdia, porque você também precisa dela. Nunca seja um acusador. Isso é trabalho do diabo. Seja um restaurador. Isso é trabalho de Cristo.
Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios. Tira de mim o espírito do julgamento. Dá-me um coração compassivo, Senhor, para restaurar quem caiu. Essa deve ser a nossa oração. Pedir para Deus colocar um guarda à nossa porta para guardarmos a nossa língua e restaurar quem caiu. Está entendendo esse mistério? Então que Deus abençoe a cada um. E fiquem com esse estudo breve. Estudei, cacei, procurei para deixar para vocês aqui. E se vocês quiserem mais estudo, eu vou trazer aí. Sobre qualquer assunto que vocês quiserem, eu vou trazer, tá bom? Vocês comentam quais assuntos que vocês querem que eu traga, que eu vou estar trazendo aqui.